Começamos a ministrar na semana passada uma palavra sobre unidade. E sabe que o Espírito de Deus começou a ampliar algumas coisas diante dos meus olhos a respeito desse princípio, a respeito de unidade. Fala comigo, unidade. Mas todas as vezes que a gente fala unidade, o nosso pensamento se esbarra na seguinte questão. A gente fica pensando na unidade seguinte: não, é para não ter briga, para os irmãos não ficar brigando um com o outro, é para os irmãos estarem mais juntos, é para os irmãos terem mais comunhão. Olha aqui, presta atenção, precisa dar atenção de todos. Você pode dar glória a Deus, amém? Pode receber essa palavra. Há um poder quando se fala amém. Quando você fala amém, você recebe a palavra. A palavra de Deus diz: Baruch rabá beshen Adonai. Está dizendo o seguinte: bendito é o que vem em nome do Senhor. Quando eu digo bendito que está vindo em nome do Senhor, eu recebo aquilo. Quando eu estou na sala de aula e o professor está falando algo e eu estou aqui conversando com outro, eu não estou recebendo o que o professor está me dando. Eu estou menosprezando. Como eu estou menosprezando, eu não estou recebendo. Às vezes eu falo: não, esse professor é muito chato, eu não recebo. Aí você não recebe a recompensa que ele veio trazer para você. Quando Jesus diz que se as pessoas o recebessem no coração, eles receberiam a recompensa também que ele traria. Quando você recebe a palavra que está sendo ministrada, com o seu coração aberto, focado nisso, desligado das outras coisas, coloca o seu smartphone no modo avião, para que ninguém atrapalhe você, e receba de Deus. Ouça a palavra, receba a palavra, seja ministrado pela palavra, seja edificado pela palavra. Deus quer fazer com que você cresça em fé, cresça na palavra, amém? Qualquer outra coisa que venha atrapalhar isso, não tenha dúvida, não vou disfarçar, não, é do diabo. Nós só temos um inimigo, o diabo. Quem está me dizendo? Quem está me entendendo? Quem me disse isso foi Deus. É a palavra de Deus quem diz. A palavra de Deus diz que Jesus falou: quem não comigo não ajunta, espalha. Pronto. Eu gosto de Jesus. Eu gosto dessas coisas de Jesus. Eu gosto disso. João andou muito perto dele, então João escreve de forma muito clássica. Pronto. Quem não ajunta, espalha. Não tem meio termo. Foi aquilo que eu falei a respeito de Mamon, né? Quem não se devota a Jesus na área financeira, devota a Mamon. Ponto final, não tem explicação, não precisa de explicar. Tem quem está me entendendo? Eu não preciso, eu vou explicar para você, é porque... Não tem explicação. Já está explicado, a palavra já explicou. Você sabe, nós temos que falar onde a palavra fala e nos calar onde a palavra cala. E a palavra é muito clara em dizer isso, quem está me entendendo? Se você está no culto e você recebe a palavra, você cresce em fé. Você sai com o seu coração diferente. Você sai com o seu coração queimando, posicionado. É algo diferente que acontece com você. Você não é está assistindo o culto, você está cultuando ao Senhor. Recebendo a palavra, amém? Eu sou um instrumento, só um instrumento. Nada mais do que isso. Mas Deus, hoje, está usando esse instrumento. Quem está me entendendo? A palavra de Deus diz que quem crê em Deus e acredita nos profetas, prosperam. Se eu não me engano, está em 1 Crônica 18, se eu não me engano, mais ou menos por aí, mas é nesse bairro que ele está, esse texto. Quem crê em Deus e acredita nos profetas, vai prosperar. Eu acho bom, muito bom. Aleluia. Vai prosperar. Quem está me entendendo? Se você vem aqui, você crê em Deus. E se você acredita no que o profeta está falando, você vai prosperar. E quando eu falo prosperar, não estou falando só área financeira, não. Você vai prosperar no seu espírito. Você vai prosperar na sua alma e no seu corpo. 1 Tessalonicenses 5, verso 23, para que nós possamos ser encontrados íntegros naquele dia e possamos apresentar de forma íntegra ao Senhor o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Glória a Deus. Receba essa palavra.
Então, como eu estava dizendo para você, eu não quero falar de unidade hoje no sentido de, não, é bom estar juntinho. Não é isso não, eu quero falar de unidade para algo maior. Unidade para algo maior. Algo que talvez os nossos olhos ainda não estão vendo. Algo que talvez os nossos ouvidos ainda não ouviram, que não penetrou ainda no nosso coração, mas nós sabemos que Deus tem coisas grandes para nos dar. Por que o senhor sabe, pastor, que Deus tem coisas grandes? Não pode vir nada pequeno daquele que é grande. Não pode vir algo pequeno, algo menosprezado daquele que é tão grande, que tem todo o poder. Deus quer mudar a história da sua vida esse ano. Deus quer dar um start na sua vida. Deus quer mudar a história da sua vida. Eu não tenho dúvida disso. Quem está me entendendo? Eu creio nisso. Pastor, de onde o senhor está tirando? Vou falar para você o que Deus falou comigo essa semana, para eu começar a palavra. Deus falou comigo que Ele vai nos dar tantas pessoas, tantos líderes, que nós vamos ter muitos líderes e vai faltar célula para eles multiplicar. Pastor, de onde o senhor tirou isso? Eu tirei isso da palavra de Deus, que diz que quem semeia, colhe. Nós semeamos 2 casais de discipuladores esse ano. José Júnior mais a esposa, e a Suelen e o Diego Berti. Nós estamos semeando, eles estão sendo enviados, vão para outro lugar. Nós estamos semeando, abrindo mão, falando, Deus, nós vamos dar. E eu creio que Deus vai nos dar grandes. Essa semana, eu só estou dando só um insight para você. Essa semana, nós recebemos uma informação de que está vindo um casal de pastores de São Paulo para estar conosco, porque Deus falou no coração deles que é para vir para cá. Eu falei assim, mas como assim? Como assim? Mas aquela história, como assim? Eu não sei, só sei que é assim. Eles querem vir para cá. Por quê? Não porque eles falaram que Deus está fazendo coisas grandes aqui, Deus tocou no coração deles, eles estão vindo para cá. Eles não estão vindo como pastores para serem pastores, estão vindo para liderar a célula, multiplicar a célula, ser discipulador, ser obreiro e ser pastor. Não precisa passar pelo ser obreiro não, só discipulador para pastor. Está vindo para cá. Eles estavam na África e Deus falou para ele vir para Itumbiara. A hora que ele chegar, você pergunta para ele, que vai te explicar, nem eu não estou entendendo direito até agora. Mas Deus falou comigo que Ele vai nos dar um avanço, algo espiritual, coisa grande. Por isso a palavra de hoje é unidade para algo maior. Algo muito maior, maior do que os nossos olhos estão vendo, maior do que os nossos ouvidos estão ouvindo, coisas grandes. Deus falou comigo, essa semana Deus falou comigo que Deus vai prosperar pessoas nessa igreja. De forma miraculosa. Não, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, eu não sei. Possivelmente daqui 2 semanas você vai ouvir um testemunho dessas coisas acontecendo. Mas eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas Deus vai mudar a história da sua vida. Então presta atenção, meu filho. Presta atenção. Não fica fora dessa onda não, meu filho. Não fique fora dessa onda. Receba. Receba, meu filho. É isso que Deus está falando, receba. Por que, pastor? Por que Deus vai prosperar? Presta atenção, irmão, 1 mais 1 é 2. Como é que nós vamos abrir igreja se não houver prosperidade, povo, para manter a igreja? Como é que nós vamos construir um prédio, como nós queremos construir, se não houver quem oferte, quem dizime? É fácil você entender, você tem... irmão, presta atenção. Presta atenção, é só você somar as coisas. Como que Deus vai fazer? Como que Deus vai fazer? É óbvio, Deus vai fazer através de nós. Quem está me entendendo? Eu creio nisso. Deus vai dar uma sacudida. Por isso, irmão, presta atenção. Se você não deu sua oferta de primícias, disfarça, fala, Deus, eu não tinha dado ainda, mas eu já estava com meu coração para dar. Semana que vem você traga, porque você precisa fazer parte dessa unção. Há um mover de Deus acontecendo. Há um mover, há um agir de Deus acontecendo. Eu sinto. Por isso que a palavra de hoje chama unidade para algo maior. Glória a Deus. Eu vou ler o texto em 1 Coríntios 1, verso 10, nas 2 versões. Na versão RA primeiro, olha o que está escrito.
rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós... Mas pera um pouquinho, nem precisava falar. Por que ele falou isso, pastor? Você está falando de falar a mesma coisa? Por que ele está falando de falar a mesma coisa e não há divisão? E não haver divisão? Não é só isso, ele continua falando, olha lá. Não haja divisões, antes, seja inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Não sei se você percebeu, mas ele vai falando sinônimo de unidade. Por quê, pastor? Porque ele quer deixar bem claro para nós. Olha a versão revista e corrigida. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa. Falem todos a mesma coisa, digais toda a mesma coisa. E que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Glória a Deus. Sermos unidos, queridos, tem o mesmo sentido de ter a mesma disposição mental. Uau! Um exército que pensa a mesma coisa. Quem está me entendendo? Lá em Joel fala de um exército que vai guerrear, que ele vai passando, onde ele passa, ele assola tudo, ele vence tudo. E lá diz que um não esbarra no outro. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando um exército, o exército está atacando, não tem muito tempo de olhar se quem está do meu lado, se eu estou esbarrando, mas lá fala que um não esbarra no outro, um não atrapalha o outro. Ou seja, eles caminham todos com a mesma disposição mental, com a mesma maneira, com a mesma unidade, sabe? Com o mesmo parecer, com a mesma estratégia de guerra. Quem está me entendendo? Sermos unidos no mesmo parecer é sermos unidos na mesma opinião. Aleluia. Deus, falando de opinião, né? Falando agora para você é muito carinhoso com você. Deus não está nem um pouquinho interessado em saber qual que é a minha opinião a respeito da obra de Deus. É porque você está achando que é só eu, né? Nem a sua opinião. Deus não quer saber qual que é a sua opinião a respeito da obra de Deus. A respeito da obra dele. Está nem um pouquinho. Ele não está curioso. Ele não mandou anjo vir perguntar. Não, vai lá e pergunta para ver qual que é a opinião dele a respeito da obra. Não, ele não está. Deus está interessado em saber se aqui tem homens e mulheres dispostos a ouvir a opinião dele. Dispostos a compreender o que ele quer para nós. Qual que é a opinião, pastor, de Deus para esta obra? É o que nós escrevemos, eu estou só traduzindo, mas tem os textos que falam sobre isso, mas é o que ele escreveu. Edificarmos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um sacerdote. Esse é o desejo de Deus. Essa é a palavra de Deus. Esse é o chamado de Deus. Esse é o querer de Deus. Eu falei sobre vida financeira, o apóstolo Paulo não quis falar porque são juntando princípios, né? O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que estão, todo soldado, ele diz, todo soldado, ele não envolve com outras coisas na guerra. Aí você pensa assim, não, ele está falando do pastor. Não está falando do pastor, ele está falando de sacerdote. E nós cremos que todo membro é um sacerdote. Ele está mostrando para mim e para você que quando você trabalha lá fora, você está fazendo a obra de Deus. Aleluia. É porque às vezes você tem dificuldade, você acha que você está fazendo lavando vasilha. O que tem em fazer a obra de Deus lavando vasilha? Pastor, eu estou vendendo, o que é fazer a obra de Deus vendendo? Não, é porque Deus colocou você lá para que você seja uma voz profética naquele lugar. Ele fala sobre isso. Aqueles que casam, vivem como se não fossem casados, se não dando total atenção ao casamento. Aqueles que trabalham como se não estivessem trabalhando. Aqueles que comem como... É isso que ele está falando. Ou seja, você vive lá, mas você lá é um instrumento. Pega ela, por favor. Põe ela no colo. Criança é assim mesmo. Ela costuma, toda criança costuma. Às vezes os pais, não vou mais no culto porque meu filho... Toda criança, eu já tive duas, você põe ela do lado, ela fica quietinha, não traga coisa que vai fazer barulho,
um papel, uma caneta que não faz barulho. Outro dia nós falamos isso para uma mãe, aí ela trouxe, no outro dia ela trouxe um chucai para menino. Aí minha esposa foi lá, pegou um papel, um lápisinho de escrever, trocou em troca do chocalho, ficou bem, resolveu. Então, mas é normal, a criança acostuma, é incrível, criança acostuma, fica quieta, ela acostuma e com o tempo passa. Não, meu filho é muito ativo, eu sei o que é isso, eu conheço, eu tenho uma assim. Se qualquer coisa você falar, eu sei, mas fica, não tenha dúvida, fica. Aleluia. Aí na hora do louvor você põe ela, você sacode ela, põe ela, aí ela até foi meio bamba, termina o louvor, ela está suando, quieta um pouquinho para descansar. Aleluia. Vamos voltar aqui. Eu estava falando para você, Deus não se interessa em saber qual é a nossa opinião, mas Ele mostra a opinião dele para nós. Eu estava falando sobre a questão de que o soldado que está em guerra não envolve com outra coisa. Ele está falando para mim e para você. Nós somos sacerdotes, amém? Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para ganharmos almas. Irmãos, presta atenção. Jesus não disse para nós, lá em Marcos 16, mas em Mateus 28, Ele não diz, vocês vão prosperar, vocês vão ganhar dinheiro. Ele não falou isso. Ele diz que isso iria acontecer, mas iria acontecer por causa de um motivo. O motivo, meu filho, é Marcos 16, 15, Mateus 28, é ganhar almas, treinar eles, edificar eles, enviar eles para que eles possam fazer a mesma coisa através das células. Esse é o coração de Deus, esse é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da sua verdade. E para que isso aconteça, Ele quer usar a igreja, você e eu. O desejo de Deus é que nós possamos crescer e nos multiplicar, é que nós possamos saquear o inferno. Aleluia. O desejo de Deus é que nós possamos pisar na cabeça da serpente. O que é pisar na cabeça da serpente? Como o Senhor fala lá em Marcos 16, a partir do verso 15. O que é pisar na cabeça da serpente, pastor? Presta atenção, serpente é o inimigo. Ele está dizendo que nós vamos anular as estratégias, a cabeça é a estratégia do diabo nas nossas vidas, na vida da nossa família, na nossa casa, na nossa célula. Aleluia. Não é literalmente pisar na cabeça da cobra, não. Cadê a cobra pisar? Não é isso não. Ele está falando de coisas espirituais. Quem está me entendendo? Glória a Deus. E assim nós podemos saquear o inferno. Nós possamos libertar as pessoas. As pessoas estão escravizadas na alma, no corpo. Estão escravizadas com seus desejos pecaminosos. Que nós possamos ser, ele está dizendo que nós sejamos instrumento para curar os enfermos, as enfermidades do corpo, as enfermidades da alma. Que nós possamos expulsar demônios das pessoas que estão endemoniadas. Deus nos chamou para isso. Para que nós possamos operar sinais, prodígios, maravilhas. Possamos fazer proezas em nome de Jesus, abençoando todos aqueles que chegarem até nós, sendo instrumento de Deus. Esta sim é a opinião de Deus para mim e para você. Este sim é o desejo de Deus para mim e para você. E todo filho se interessa no que o pai interessa. Esse é o desejo de Deus para nós. Quem está me entendendo? Pastor, mas eu quero fazer faculdade. Não, você não quer, não, você vai fazer. Porque precisa de você lá dentro sendo sacerdote. Pastor, eu quero ser um empresário de sucesso. Você não quer somente, não. Deus vai te fazer assim. Por quê? Porque você precisa ser um instrumento dele lá dentro. Lá naquele lugar. Quem está me entendendo? Deus vai usar você onde você estiver. Glória a Deus. Esse é o desejo de Deus. Que nós coloquemos isso em prática. Que nós executemos esta opinião de Deus. Você sabe, quando você vai viajar, vai ficar uns dias fora, o que você faz com quem vai ficar cuidando da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando da empresa, do seu trabalho? O que você faz? Você chama aí e fala, deixa eu só falar essas últimas coisas aqui. São as coisas mais importantes que você vai falar no final. O negócio é o seguinte, a Belinha, ela começa a ração, ela não gosta de comer comida. Não dá comida, se der comida para ela começa a soltar pelo. E aí, você fala, esse portão aqui, você vai trancar ele dessa maneira. Isso aqui é assim, esse outro e tal. Aí você dá
as últimas palavras. Quem está me entendendo? Presta atenção, quando Jesus foi ser assunto ao céu, ele chamou o discípulo e falou assim: não quero despedir de todo mundo, vem cá dar um abraço de mim, vamos beber um vinho junto aqui. Não, ele não fez isso. Ele não chamou, não, vem cá, João. Nossa, João, gosto demais de você, João, ficar com saudade. Vou te esperar, hein? Ele não fez isso. Ele não fez isso. Ô, Pedro, vem cá, Pedro, vontade de dar uma mão na sua orelha. Pedro, vontade de te dar um pontapé, meu filho, um rastão. Mas agora você melhorou, Pedro, eu percebi isso. Pedro. Não, ele não fez isso. Ele falou, chamou os discípulos e disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ide fazer discípulo de todas as nações. Fazer discípulo como? Alguém perguntou na mente. Ele, antes de perguntar na boca, ele respondeu: eu vou explicar para você. Fazendo discípulo, treinando eles, enviando eles para o cursão, para o CTL, ensinando eles a crescer, avançar. O Senhor começa a explicar, a ensinar. Presta atenção. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. Estou conseguindo trazer você para o que eu quero mostrar aqui para você. Quero mostrar algo para você a respeito de unidade. Então a opinião individual minha, esquece. A opinião individual sua, esquece. Por quê, pastor? Porque a opinião dele é essa. Por que, pastor, que ele não quer que nós tenhamos opiniões individuais? Porque opiniões individuais nos separam. Tira a nossa unidade. Alguém pode dizer aleluia? A opinião pessoal minha é diferente da sua opinião pessoal. Por isso que ela chama pessoal. E aí, ela nos separa, ela nos tira a unidade. Então, quando o apóstolo Paulo vai explicar a respeito disso, lá em Filipenses 2, no verso 3 e verso 4, olha o que ele fala, que nós devemos abrir mão de nós mesmos, da nossa opinião pessoal. Olha o que ele fala: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual para o que é dos outros. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Aleluia. Eu vou pegar um outro texto em Filipenses 2. Olha o verso 5. A partir do verso 5, eu vou pegar o outro texto, vou continuar para você compreender o que é unidade. Olha aí: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então qual que é a opinião, o sentimento deve ser de quem? Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Olha, ele está nos dando o padrão, o modelo. Tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Verso 8. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Agora eu cheguei no ponto. A morte de cruz aniquila a nossa opinião individual. A morte de cruz é o exemplo de Jesus para nós. Por quê? Porque a cruz aqui, aqui para nós, você não vai para a cruz, pode ficar tranquilo. Mas, literalmente que eu estou falando. Mas nós precisamos de aplicar a cruz em nós. E aplicar a cruz em nós é a negação do eu, é a negação do individualismo. Melhor é serem dois do que um. Os dois aqui é unidade, o um é individualismo. Negação das preferências pessoais, negação do próprio estilo de vida. É andar pelo princípio da cruz significa viver na dependência de Deus, viver no modelo de Deus. Andar no princípio da cruz significa abrir mão de si em prol do crescimento e da edificação da obra de Deus na terra. Pastor, como que eu edifico a obra de Deus na terra, o reino de Deus na terra? Sabe, o reino de Deus, irmãos, presta atenção. E Jesus falou que o reino de Deus é chegado a vós. Aleluia. E diz que o reino de Deus está no nosso coração. Aleluia, pelo Espírito, amém? Então, esse entendimento para mim e para você é importante. O reino de Deus está no nosso espírito. Fala comigo, o reino de Deus está no meu espírito. Agora, como que o reino de Deus vai alcançar
a minha casa? Como que o reino de Deus vai alcançar a minha célula? Como que o reino de Deus vai alcançar o meu trabalho? Quando eu faço calar a minha alma e permito o Espírito de Deus fluir através de mim para o meu trabalho, para a minha célula, para a minha família. A ação do poder de Deus acontece. Há um agir de Deus. Aleluia. O que Deus espera de mim e de você, pastor? É que façamos a mesma coisa que Ele fez pela igreja, pelo mundo. É isso que Ele quer. Porque Ele fala para Deus: Deus, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Naquela hora Ele estava falando como homem. Ele estava dizendo como homem, e Ele não ia fazer a vontade dele, mas iria fazer a vontade do Senhor. É isso que Ele está falando. Pastor, quando é que nós fazemos esta vontade? Oh, presta atenção, o que o Senhor espera de nós? Ele espera, presta atenção, irmãos, Ele espera que nós tenhamos o nosso coração convertido a Ele, dado a Ele. E aí Ele espera que você e eu falemos desse Cristo que nos salvou para as pessoas, quer que nós oremos por elas. Pastor, mas tem quem faz isso. Não, não tem quem faz isso, nós fazemos isso. Nós não cremos que é no clericalismo, que algumas pessoas fazem isso. Então nós não temos aqui a equipe do evangelismo, o ministério do evangelismo. Então esses vão evangelizar. O ministério da intercessão, esses vão interceder. Você sabe por que nós não temos ministério da intercessão? Nós não temos ministério de evangelismo? Nós não temos nem ministério de louvor, é uma equipe de louvor. Você sabe por que nós não temos? Nós não temos porque nós cremos numa igreja que tem o ministério da intercessão. Nós cremos numa igreja que tem o ministério do evangelismo. Nós cremos numa igreja que tem o ministério do louvor, da adoração. Nós cremos numa igreja onde cada membro é um sacerdote. E como sacerdote, ele tem um ministério para aquilo, para exercer, para levar. Levar o que, pastor? Levar o evangelho da graça. O que é a graça, pastor? É o favor imerecido. Que favor imerecido é esse? É o favor de Deus, de que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas Ele enviou o seu Filho à terra. Jesus veio em forma humana, gerado pelo Espírito Santo. Todos nós sabemos que Ele nasceu da Virgem Maria. Nasceu, viveu 33 anos. Sim, ela era virgem. E continuou virgem mesmo depois do seu parto, porque ela não conheceu o homem. Depois que ela veio conhecer José, a palavra de Deus diz. Até então ela era virgem. E foi achada grávida pelo Espírito Santo. E ele viveu 33 anos. Foi injustamente condenado, debaixo do poder de Pôncio Pilatos. Morreu, foi sepultado numa caverna, um sepulcro aberto em uma pedra, que era de José de Arimateia. Mas a palavra de Deus diz que ao terceiro dia, quando Maria Madalena, as outras Marias, Pedro e João, chegam ao sepulcro, o sepulcro estava vazio, e eles não encontraram nada a não ser os tecidos que estavam envoltos em Jesus. E a palavra de Deus diz que um anjo estava lá no monte do Gólgota, no monte do Calvário, no monte da caveira, melhor dizendo. A palavra de Deus diz que um anjo estava lá, e aí eles olharam, Jesus não estava, e a palavra diz que eles ficaram perplexos. O que é perplexo, pastor? Estupefato, assombrado, espavorido, atônito, amedrontado. Ficaram, como é que se fala? Bege. Estou bege. Ficaram assustados. Por quê? Porque ele não estava lá, mas tinha um anjo lá, e o anjo falou assim: vocês estão procurando, ele não está mais aqui. Mas por quê? Ele ressuscitou. Aleluia! Cristo ressuscitou. O túmulo estava vazio. Nós precisamos de levar essa suprema verdade, sabe, do mundo espiritual para as pessoas, para os corações sedentos das pessoas. Essa graça de Deus, e quando nós falamos desse amor de Deus, isso constrange o coração deles, e eles são cheios do Espírito Santo, e são trazidos das trevas para a luz. Glória a Deus. Agora eu entro na questão da unidade.
Existe uma oposição maligna para a unidade por causa disto. Não é porque a oposição maligna quer atrapalhar nós de fazermos nosso churrasco. Isso não, isso aí é só briga de menino. Não é isso, não. Não é atrapalhando a minha família. Não, isso aí é só fofoca. Isso aí não é nada. Presta atenção. Existe uma oposição espiritual à unidade. Por que existe, pastor? Porque ele quer parar Marcos 16 em nossas vidas. Ele quer parar Mateus 28. Ele quer parar o grande comissionamento de Jesus, irmãos. Aleluia. Essa é a estratégia do diabo. A estratégia do diabo não é que ele quer atrapalhar sua amizade com fulano de tal, com a fulana de tal. Não, não é isso. A estratégia dele é parar a obra de Deus. É parar a edificação. Deus marcou pessoas que vão ser salvas na sua família. Então, se ele parar a obra de Deus, ele impede essas pessoas de conhecerem a Jesus. É isso que é a estratégia do diabo. Essa que é a estratagema do diabo. Por isso que eu estou falando para você que a unidade que eu quero falar aqui é para algo maior. Não é unidade para a gente ficar bom, brincando de rodinha e fazer nossa turminha, não. A unidade para coisas espirituais. Unidade para aquilo que Deus tem para nós. Há uma oposição do diabo nisso. Há uma oposição, uma tentativa. Há uma oposição maligna para nos paralisar, para que nós não levemos mais a obra de Deus, o reino de Deus. Há uma oposição. Há uma oposição para fazer você ficar pensando diferente do seu pastor. Você acha que é só porque o seu pastor... Não, é porque meu pastor é assim, eu sou assim. Então há uma oposição maligna. Há uma oposição maligna. Porque ele quer impedir a salvação de Deus na vida dos seus familiares. E você estava achando que era só uma questão de gosto pessoal seu e meu. Oh, Pai, abre os nossos olhos espirituais. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais. Que Deus possa nos dar revelação que a unidade é para algo muito maior. Muito além de gostos pessoais, de estar de festinha. É mais, é maior, aleluia. Há uma oposição. Pastor, mas a palavra de Deus diz que maior é o que está em nós. Também creio. Mas continua havendo oposição. Há uma guerra. Sabe, nós estamos numa guerra espiritual. Para conquistarmos unidade, nós precisamos vencer a oposição satânica, demoníaca, infernal, a oposição de espíritos malignos. Presta atenção. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual, quer queira, quer não. Quer você saiba disso ou não, bem-vindo. Há uma batalha espiritual que acontece todos os dias. E a estratégia do diabo, ela consiste em destruir nossa unidade. Por quê, pastor? Porque o reino dividido contra si, ele não subsiste. Por isso, foi o Senhor Jesus quem disse. E esta é uma das razões porque a palavra de Deus diz que nós somos um exército. Se tem um lugar que não pode haver divisão é no exército. Todos os soldados têm que estar sujeitos ao que o general, a saber Jesus, está falando. Todo o comando de voz dele, quem está me entendendo? Quando que o comando de voz de Jesus chega até mim, pastor? Chega até você, possivelmente através do sargento que ele levantou para falar aqui com vocês. Do pregador, do profeta. É isso. Vou falar com muito carinho. Se você não consegue caminhar conosco, não se force tanto. Não se violente tanto. Você não consegue? Infelizmente, fico triste. Eu não quero que você faça isso. Mas se você não consegue, você precisa estar no lugar que você consegue. Mas caminhe em unidade comigo. Porque Deus tem coisas grandes. Coisas grandes para fazer. Creia no que o profeta está falando e você vai prosperar. Eu sei que você tem fé para crer na palavra, mas acredite no que eu estou dizendo da parte de Deus. Eu creio nisso. Deus tem queimado meu coração, tem falado. Irmãos, tem passado por uma oposição maligna na minha vida.
de oração, de intercessão. Tem passado com dificuldade para orar. Tem orado mais em língua estranha. Pastor, por quê? Fala, não sei, eu não fico discutindo. Para quê? Não, eu estou orando, estou guerreando. Estou nem aí. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Eu não paro, eu vou continuar. E eu creio, Deus tem coisas grandes para fazer. Mas há uma oposição. Aí eu consegui trazer você agora, tirar você da unha que quebrou, da fulana de tal que mandou mensagem para o rapaz, você queria ser namorado dele, queria namorar com ele, então por isso você estava achando que era a oposição do diabo. Eu consegui tirar você desse mundo fantástico de Bob, tirar você desse mundo fantástico de Snapchat, de Facebook, tirar você e trazer você para uma realidade espiritual. Presta atenção, o diabo, ele quer se opor porque ele quer dificultar a obra da igreja, e a obra da igreja é ganhar vidas. A obra da igreja é edificar vidas, é fortalecer vidas. Quem está me entendendo? Eu não tenho dúvida disso. Se existe um lugar onde a unidade é fundamental, é no que o Senhor diz que nós somos, o exército. Como eu falei, se o batalhão não segue as ordens do capitão, se o pelotão ignora o que o sargento está falando na guerra, pode ter certeza absoluta, a guerra está perdida. Eu estava assistindo um filme esses dias, treinando o meu inglês. Eu fui assistir um filme, e aí achei muito interessante. O rapaz ficou em pé e o comandante mandando ele agachar, mandando todos ficarem agachados. Aí um virou para trás e falou, não precisa ficar agachado, mandando ele ficar agachado. Ele deram um tiro, acertou na cabeça de um. Quem você acha que tomou o tiro na cabeça? Ele não ouviu a voz do comandante. Eu fiquei olhando e falei assim, quantas vezes nós tomamos tiro na cabeça porque nós não ouvimos a voz do Senhor, e a gente acha que é Adão, né? Deus vai falar comigo pessoalmente. Irmão, não queira ouvir Deus pessoalmente. A Bíblia Sagrada diz que dura coisa é cair na mão do Senhor. Ouça Deus através de outras pessoas, porque então há um exercício da graça em nós. Quem está me entendendo? Não queira falar pessoalmente com Deus. Jó falou pessoalmente com Deus. Deus falou para Jó, Jó, eu quero que você cinja o seu lombo, porque eu vou perguntar e você vai ter que responder. E estava dizendo para Deus, falou para ele, aperte o cinto que eu vou bater, e você vai ter que falar por que você está apanhando. Foi isso que Deus falou para Jó, me perdoe. Então não queira ouvir direto de Deus, não. Ouça através daquele que Deus está trazendo graça, que são a sua liderança. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Mas não tem como. Se o batalhão não seguir, e por incrível que pareça, nós vemos esta realidade, essa triste realidade, em muitas igrejas locais. Não estão vencendo a guerra, porque estão divididas contra si mesmo. Não vence, não rompe, não cresce nem em número de pessoas. Aí as pessoas espiritualizam. É porque nós estamos pregando o evangelho verdadeiro, e os outros estão pregando o evangelho falso. Não existe evangelho verdadeiro e evangelho falso. Existe o evangelho de Cristo e existe a obra do diabo. Isso é muito... É porque nosso povo aqui é santo mesmo. Eles não são santos. Santo não é um estágio de vida. Santo é uma identidade. Quem tem o santo dentro dele se tornou santo. Ele pode estar fazendo o que for. Se ele tem o santo dentro dele, ele é santo. Ele é separado. Quem está me entendendo? Por que eu estou falando isso, pastor? Por que eu estou falando isso, pastor? Porque não há neutralidade na guerra. Jesus diz, quem não é contra mim, me perdoe, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Espalha é o mesmo sentido mesmo, né? Jogar palhas ao vento. Espalha. Presta atenção. Não há neutralidade no mundo espiritual. Nós estamos inseridos nesta guerra. Nós precisamos aprender a discernir as ações do nosso inimigo. Quem está me entendendo? Como que ele age? Quais são as suas estratagemas para impedir a edificação do reino de Deus na vida das pessoas? Lá no livro de Neemias, lá ilustra esta guerra e fala da edificação e da restauração dos muros de Jerusalém. Mas é interessante porque antes de Neemias,
houve outro homem chamado Esdras. Eu acho que não era Esdras, eu acho que era Esdras. Esse Esdras, ele foi levantado para restaurar o templo. Aí depois vem Neemias para restaurar os muros. Não é precioso isso? Isso não te chama atenção? Qual que é a diferença, pastor? Por que não restaurou os muros primeiro? Porque tem que restaurar os muros primeiro. Porque o que adianta restaurar o templo e não restaurar o muro? Pois é, o Senhor diz que primeiro restaura é o templo, depois é o muro. O que significa isso, pastor? Tudo, só tudo, tem tudo a ver. O templo vem primeiro, porque o templo fala do nosso espírito. E o muro fala da nossa alma. Primeiro, o nosso ser espiritual precisa da luz de Deus, para que nós possamos caminhar nesse terreno de entendimento, que Deus fez algo nas nossas vidas. Quem está me entendendo? Deus restaurou o nosso coração, Deus nos deu um novo espírito, Deus nos deu uma fé para crer no Senhor. Quem está me entendendo? Agora, ele envia Neemias para restaurar os muros. O que é muro, pastor? Muro fala da nossa alma, da nossa personalidade. Uma vez que o Senhor restaurou o templo, os muros ao redor agora devem ser edificados. Os muros são paredes da nossa alma. Assim, restaurar o muro é restaurar a nossa mente passiva, as nossas emoções enfermas, feridas, é restaurar os nossos desejos permissivos, pecaminosos. Em Neemias, aqui no livro de Neemias, nós aprendemos sobre a estratégia que o diabo tem, presta atenção, para impedir a restauração do muro. Por quê? Porque mesmo sendo filho de Deus, a restauração do templo aconteceu. Se ele impede a restauração dos muros, nós não podemos viver vida de filho de Deus. Aleluia. Nós não podemos usufruir da restauração do templo. Alguém está me entendendo? Amém. Aleluia. É isso que eu compreendo. É isso que eu vejo na palavra. Quando nós olhamos no livro de Neemias, nós vemos 6 inimigos. Tinha falado 7, mas são 6. 6 espíritos, 6 demônios, 6 estratagemas, 6 estratégias do diabo procurando resistir à obra de Deus naqueles dias. Agora, pasmem, hoje ele continua fazendo as mesmas coisas. As mesmas coisas. Quem está me entendendo? Não mudou. O diabo não mudou. O diabo não fez doutorado. Não fez. Ele não mudou as suas estratégias. Ele cresceu. Cresceu em ação. Mas ele continua sendo o mesmo demônio. Ele era a serpente no Éden. Lá em Apocalipse, ele é o dragão. Por que ele se tornou o dragão, pastor? Porque ele comeu o ser humano e ele está se alimentando da raça humana há quantos mil anos? Por isso ele cresceu. Mas ele continua com o mesmo espírito, com a mesma forma de ser demônios. Quem está me entendendo? Agora, presta atenção. Quando Neemias vai restaurar o templo, os muros, ele se depara com oposições malignas. Quem está me entendendo? Oposições malignas, que são as mesmas oposições que você e eu, como igreja, nós deparamos hoje. As mesmas oposições. E como eu falei para você, a unidade para coisas maiores. Então, essa unidade dessa construção do muro é para coisas maiores. Maior daquilo que nós estamos pensando. Como que começou tudo isso? Eu vou ler com você daqui a pouco, você vai ver. Havia um homem lá que começou se opondo a Neemias, chamado Sambalate. Com o nome desse, só pode ser maligno mesmo, né? Sambalate. Ele fez tudo para resistir a Neemias. Neemias era copeiro no Império Medo-Persa, que era o maior império mundial daquela época. E aí, então, com a permissão do rei, ele como copeiro mor, ele recebeu a autorização do rei para ir para Jerusalém para restaurar os muros da cidade. E como eu falei, naquela época a cidade era cercada de muros grandes e altos. E Neemias foi restaurar os muros. O que é muro, pastor? Eu vou explicar para você: defesa.
é a defesa da nossa alma. Às vezes a nossa alma está fragilizada. E nós então acreditamos nas mentiras do diabo, nos ataques malignos, nos enganos do diabo. E aí nós damos vazão ao engano dele, ao ataque dele, à maneira dele. O diabo tem uma maneira de atacar, irmãos, estratégico. O diabo ele nunca vem vestido de diabo. Ele não vem. São coisas pequenas, a maneira dele agir, presta atenção. E aí, se os muros tiverem brechas, ele entra. Onde você acha que eles, se o inimigo entrasse, vai, pastor? Vai no único lugar que estava restaurado, no templo. Ele mexe na nossa vida espiritual. Sambalá é uma demonstração disso. Neemias chega lá em Jerusalém para restaurar os muros, e ele depara com esse enviado do diabo, Sambalate. É uma oposição, como Satanás, a palavra Satanás é adversário, ou seja, oposição à igreja. Mas nós podemos crer que o diabo está derrotado, amém, queridos? Amém. Nós podemos crer o que está escrito em João 4,4, maior é o que está em nós do que o Sambalá que está no mundo. Amém. Glória a Deus. Então, quando eu estou pregando, eu não estou em nenhum momento amedrontando você. Pelo contrário, eu quero encher o seu coração de fé para que você possa se posicionar para romper em guerra, para vencer em Deus, para ir avançar naquilo que Deus tem para a sua vida, compreendendo que Sambalá está derrotado. Glória a Deus. Pastor, quais são os 6 espíritos contrários à unidade da igreja? É óbvio que eu não vou conseguir pregar todos eles, eu sei disso, já estou preparado também para isso, eu sabia disso. Não vou conseguir, mas eu tinha que trazer você até aqui para você compreender. Houve 6 demônios se opondo a Neemias. Eu vou falar 1, 2 ou 3. Vai depender aqui que eu não vou terminar, não quero terminar tarde. Terminar antes da hora de terminar. Da mesma maneira, esses demônios também hoje se opõem a nós e nos resistem, para que nós não edifiquemos a obra de Deus. Por que, pastor? Presta atenção. Por que ele quer nos opor, pastor? Para atrapalhar a minha comunhão? Não, não é só isso, ainda que isso seja importante. Mas não é só isso, tem algo mais importante do que isso. Ele quer se opor porque ele não quer que nós edifiquemos a igreja. Ele não quer que as pessoas sejam amadurecidas espiritualmente. Eles não querem o diabo não quer que as pessoas sejam treinadas a serem líderes da casa de Deus. Ele não quer. Então, para isso, ele envia os espíritos malignos dele. São 6 espíritos malignos dele em Neemias 4. Vou ler o primeiro, vamos ver o primeiro. Neemias 4, verso 1 e verso 2. São 6 demônios que tentam nos atrapalhar, nos opor. Não é de forma pessoal, individual, não. Isso aqui eu estou falando de igreja, da igreja. Verso 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, o que aconteceu com ele? A menina ficou irada, ardeu em ira, e se indignou muito, deve ter batido o pezinho no chão, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Será que eles renascerão à casa dos montões de pó e de pedras que foram queimadas? A cidade de Jerusalém, irmãos, havia sido completamente destruída por Nabucodonosor no Império Babilônico. Mas agora não era mais o Império Babilônico que estava comandando. Agora quem estava comandando é o Império Medo-Persa. Eu não vou falar isso aqui também, que não é aula de história. Você está curioso, vai ler. Mas eu posso contar para você resumidamente que houve 3 invasões. Então, eu não vou contar a história, não. Houve 3 invasões. A última invasão aconteceu em 586 a.C.
quando finalizou tudo, e queimaram tudo, e destruíram tudo, e bagunçaram Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade em que Jesus entrou, montado no jumentinho. Jerusalém, a cidade de Abraão, dos descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jerusalém, a cidade de Davi. Jerusalém, essa Jerusalém foi destruída. Você sabe quem ficou em Jerusalém? Que tem nota que eles escreveram? O profeta Jeremias. Quando ele escreveu Lamentações de Jeremias. O profeta Jeremias ficou ali. E quem mais ficou lá, pastor? Vou falar para você quem mais. Os mendigos. Os que não tinham família. Os que não tinham para onde ir. Os cegos. Os leprosos. Os mendigos. Você já imaginou? Presta atenção. Presta atenção. Jerusalém, cidade da paz, cidade de Deus, só tem um profeta chorão e mendigos e doentes. Isso é literalmente algo contra a graça de Deus. Isso é uma miséria, é uma maldição. Isso é algo totalmente contrário a Deus. Eu quero que você entenda isso, aquela cidade que tinha visto tantas coisas perfeitas, tantas coisas maravilhosas, tantas riquezas, tanto ouro, tanta coisa, tantos reis que passaram por ali, agora ela vira um montão, um lixo. Vira um montoado de lixo, de coisas queimadas. Quando você vê aquelas guerras acontecendo na Síria, naquele lugar, em Alepo, você consegue compreender, figurar na sua mente como que virou Jerusalém. E a Bíblia Sagrada diz que Neemias foi na frente e restaura o templo. E agora, Esdras foi na frente e restaura o templo, e agora Neemias vai. E a restauração do templo, ela durou 52 dias do muro, restauração do muro, duraram 52 dias ao todo. Mas um demônio se levantou para se opor à obra. Presta atenção, olha no verso 2. Quem são esses judeus fracos? Será que eles vão restaurar os muros? Será que eles vão voltar a sacrificar no templo? Será que eles vão conseguir fazer isso? Que espírito é esse, pastor? Zombaria. O espírito de zombaria. É isso que você percebe, que eles estavam ouvindo aquilo. Por que eles falaram isso? Eles falaram isso para que Neemias e aqueles restauradores parassem de restaurar o muro. Se eles parassem de restaurar o muro, o povo de Israel não voltaria para Jerusalém, não haveria sacrifício no templo, iria parar a obra de Deus. Sabe, querido, quando nós falamos de crescimento, quando nós falamos de avançar, de coisas grandes, quando nós falamos de investimento na obra de Deus, logo vem vozes de pessoas que começam a dizer, e muitas vezes, pessoas bem próximas, quando você fala que vai liderar uma célula, aí ele fala assim, você vai liderar uma célula? Eu não acredito. Você vai multiplicar? Você vai se tornar um discipulador? Para com isso. Menosprezo, zombaria. Irmãos, cuidado com a maneira maligna de Satanás de cochichar essas vozes satânicas. Outras vezes, nem é outra pessoa que está falando, outras vezes, nós mesmos ouvimos na nossa mente. Mas espera, quem sou eu para conseguir levar a célula à frente? Quem sou eu? Eu não dou conta. Eu não dou conta de fazer isso. O meu discipulador tem muitos defeitos. O meu discipulador parece só ver defeitos em mim. Quem que sou eu para crescer lá dentro da minha empresa? Quem sou eu para fazer esse curso? Esse espírito
de zombaria é todo espírito que mina o nosso ânimo, mina nossas forças, mina a unção. E ele vem, querido, presta atenção, para tentar nos impedir de edificar o reino de Deus. Um dos grandes segredos desse espírito de zombaria é roubar de nós a unção de Deus. Porque a unção é que nos dá ânimo. Quem está me entendendo? Mas você já sabe agora que existe um espírito maligno e que nós não vamos dar ouvidos a ele. Diga, eu sou parte de um exército. Poderoso em Deus. E andamos em unidade. Amém, queridos? Agora, esse espírito de menosprezo, de zombaria, ele faz outras coisas também. Ele não pega as pessoas que estão se alistando, ele pega também os que foram alistados. Aí então as pessoas começam a acreditar na voz do diabo. E eles começam a acreditar, né? As pessoas já estão fazendo a obra de Deus, já está liderando, está ganhando almas, enviando as pessoas para o encontro com Deus, consolidando, discipulando. Aí ele do nada ele fala, eu não quero mais liderar. Ah, porque fulano de tal diz que eu não tenho condição para liderar. Tá, tudo bem. Fulano de tal diz, quem é esse fulano de tal? Às vezes ele ouviu alguém, às vezes ele é o fulano de tal. Por que o senhor sabe, pastor, que essa pessoa tem capacidade para liderar? Como é que o senhor sabe? Eu vou falar para você, eu estou falando de liderança, de célula. Mas eu vou falar algo para você, por que eu sei? Porque esse fulano de tal falou para você, foi esses dias. Mas há 2000 anos atrás, um Senhor chamado Jesus disse para você, vá e pregue o evangelho. Vá e apacente as minhas ovelhinhas. Então, entre essa conversa desse fulano de tal e do Senhor Jesus, eu não sei quanto a você, mas eu fico com a de Jesus. Jesus disse que Ele nos capacitou para isso. Ele falou que nós recebemos unção, que havia uma unção sobre nós, e essa unção nos levaria a pregar o evangelho, a expulsar demônio, a curar os enfermos, a libertar os cativos, a repreender demônios. Quem está me entendendo? A pisar na serpente, pisar nos escorpiões, beber, mesmo que se beber alguma coisa que é mortífera, não vai me fazer dano algum. Ele está dizendo para nós, Ele já nos deu autoridade há 2000 anos atrás. Ah, por favor, fulano de tal, some da minha vida. Porque quem me deu autoridade, quem está falando de mim de autoridade, não é fulano de tal, é o Senhor dos senhores. Ele tem nome. E para que fique provado que é Ele, a Bíblia Sagrada diz que quando João viu Ele voltando, tinha escrito na coxa direita dele, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então se você quer fazer tatuagem, é só morrer e ressuscitar, porque Jesus fez depois que Ele morreu e ressuscitou. Não, é porque se seu filho falar para você que quer fazer tatuagem, você fala para ele, filho, não tem problema, é só você morrer e ressuscitar, né? Presta atenção, Jesus tem tatuado na perna dele para que todo mundo saiba que ele não é fulano de tal, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele é Senhor. Quem está me entendendo? Glória a Deus. Às vezes eu fico pensando que não existe algo como falta de fé. Não sei se é só loucura da minha cabeça, mas existe fé na coisa errada. Você sabe, Eva não faltou com a fé não, ela continuou tendo fé. Só que ao invés de ter fé no que Deus disse, ela começou a ter fé na sucuri falante, na voz da sucuri. Mas ela tinha fé. Ela estava aplicando fé no que o diabo estava falando. Quem está me entendendo? Então, na verdade, nós aqui temos que decidir quem nós vamos ouvir. Porque se nós decidirmos ouvir a voz de Deus, então nós teremos fé de Deus. Glória a Deus. Mas esse irmão prefere dar ouvido a sucuri falante, ao invés de ouvir a voz do Senhor dizendo para ele, ide pregar o evangelho e fazer discípulos. Aleluia.
Mas como eu falei para você hoje, você sabe que existe esse espírito de zombaria, de desânimo. E nós não vamos dar lugar a ele, aleluia, na vida da igreja. Diga, faço parte de um exército poderoso. Poderoso em Deus. E andamos em unidade. Unidade de mente. Unidade de propósito. Glória a Deus. O segundo inimigo que se opõe à unidade está lá no verso 7 e verso 8. Olha lá. Verso 7 e verso 8. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, apareceu mais um agora, Tobias, eita. Os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-se-lhe as brechas, para que eles pudessem entrar, obviamente, ficaram sobremodos irados, ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém. Como que eles iam atacar Jerusalém? Com arma? Não era com arma, está escrito aí no finalzinho, trazendo confusão no meio do povo, suscitar confusão. Tobias é outro endemoniado, que se opõe à restauração. E o que eles estão trazendo agora, pastor? Primeiro foi zombaria e menosprezo, agora é confusão. Confusão na mente. Confusão. Lembra que o apóstolo Paulo diz, lá em 1 Coríntios, nós lemos no começo, tenhamos todos a mesma maneira de pensar. Aí ele está falando aqui, ó, que o diabo está vindo para confundir a nossa maneira de pensar, para que você pense de um jeito, o outro pense de outro, o pastor pense de outro. É isso que ele está falando. Aí nós não temos o mesmo parecer, mas é um espírito de confusão. E quantas vezes o inimigo diz através desse espírito de confusão na nossa mente, e às vezes diz no nosso ouvido através de outras pessoas, mas outras vezes na nossa mente: ah, essa obra está acabando com a minha vida, ah, está tomando o meu tempo. Oh, me perdoe, por mim, por Deus não. Me perdoe se Deus está tomando o seu tempo, é porque um dia você orou e falou: Deus, eu quero me consumir na tua obra. Eu entendi que Deus tinha ouvido você falar. Aleluia pelo amém. Foi você quem falou que queria ser consumido por ele, pelo fogo. Você não quer o fogo de Deus? Fogo é para quê, meu filho? Para consumir. Não tem para outro motivo. Para consumir aquilo que não é de Deus. Esse é por isso que o fogo vem. O fogo vem para purificar, para amadurecer, para crescer, para fortalecer, para edificar. Quem está me entendendo? Para fundamentar. Mas o espírito de confusão vem dizendo: ah, não, o pastor cobra demais. Eu cobro demais? Eu não cobro demais. O Senhor diz que você tem que tomar a cruz. E eu só estou ensinando para você com tanto carinho. E Ele diz que você tem que tomar a cruz. Ele tomar a cruz, Ele diz: quem quer ser, alguém aqui quer ser discípulo de Jesus? Vou falar para você o que ele falou para você, mandou falar para você, pessoalmente. Quem quiser ser meu discípulo, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz, a si mesmo se negue e siga-me. Quem está me entendendo? O que é tomar a cruz, pastor? Tomar a cruz é a morte do eu. Tomar a cruz, seguir Jesus, é alinhar-se com o projeto dele, e não com o projeto nosso. Quem está me entendendo? Isso é espírito de confusão. A igreja está trabalhando demais. Eu estou trabalhando demais na obra de Deus. Falei sobre isso aqui na hora da oferta, né? A outra coisa não é trabalhar demais, não. Segunda, sexta, sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Aí domingo está cansado e fala: não, domingo eu vou descansar. Domingo não é nosso, domingo é do Senhor, é o dia do Senhor. Domingo é do Senhor, foi Ele quem disse que o dia é do Senhor. Pastor, presta atenção, isso é espírito de confusão, irmãos. Quem sou eu para falar para Deus que Deus está me levando a trabalhar demais? O que Deus fala para... Jesus fala: o Pai trabalha até hoje. Será que o Pai trabalhou? Será que foi trabalho para o Pai dar o seu próprio Filho? Ele entregou o seu próprio Filho. Ele envia o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo geme. Gemer é trabalhar. Geme.
pela salvação, pela restauração do povo na terra. Deus trabalhou e trabalha excessivamente. Ele não poupou nada. Que direito você e eu, essa cara lavada nossa, temos de dizer que Deus está exigindo demais, a igreja está exigindo demais. Não somos nós, irmãos. O problema não é o tempo para a igreja, porque o tempo para a igreja é o tempo que você está semeando na sua vida espiritual. O problema é aquilo que tomou o seu tempo antes e pediu até de você dar o melhor para Deus. Quem está me entendendo? Paulo diz: meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Dá para mim, por favor, esse texto. É o último texto que eu vou ler. Meus amados irmãos, 1 Coríntios 15, 58. Quero que você leia esse texto junto comigo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, e sempre, como na obra de Deus? Abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho abundante na obra dele não é vão. Irmão, presta atenção. O que nós fazemos na obra do Senhor não é em vão. Não é em vão. Nós receberemos recompensa no Senhor por toda a obra que nós fazemos no reino de justiça dele. E Jesus diz que não é só recompensa no porvir, não. No porvir, muito mais, ele fala para Pedro. Mas ele diz para Pedro que até aqui nós receberemos 100 vezes mais. Se desgaste na obra de Deus, irmão. Se consuma na obra de Deus, porque o seu trabalho não é vão. Mas para impedir os muros de serem levantados, o inimigo convence alguns da igreja que a igreja cobra demais ao pastor, só a cobrança. Isto são dardos inflamados do diabo, enviado na sua mente, produzindo confusão no meio da igreja, no meio da obra de Deus. Quando alguém falar isso para você, você fala para o meu filho: nós ainda não chegamos, como o apóstolo Pedro diz, nós ainda não chegamos até o sangue. O apóstolo Pedro diz que nós ainda não nos doamos até o sangue. Isso ele falou antes dele morrer, porque ele morreu e doou o sangue. Ele diz: nós ainda não doamos o sangue. Então tudo isso não há isso, irmãos. Isso é mentira. Porque quando essa confusão vem, então nós vemos o que acontece na igreja. O que acontece na igreja, pastor? Começa a haver essa confusão, e as pessoas então começam a entregar as células, porque está cobrando demais. Expulsou um demônio lá, aí o demônio ficou lá em casa, e agora está brigando. O demônio ficou lá na sua casa, não. Quando ele expulsou, ele foi embora. Que está lá não é o demônio. A briga talvez tenha a ver com o caráter, não com o demônio. Aí para disfarçar, você está botando que é o demônio. É o demônio, tudo é o demônio. Eu não estou dizendo que o demônio não age não, mas às vezes ele só deixa um pedaço de carne lá. Aí com o tempo ela vai apodrecer, pode ficar tranquilo. Só o princípio dele, só o caráter dele, parte do caráter dele. Mas nós achamos por bem culpar demônios. Então por causa disso, eu não tenho tempo mais para mim. Não é Deus que está tomando o seu tempo, não. Você que está tomando o tempo que você tinha dado a Ele, que você tinha oferecido a Ele, que você tinha falado para Ele, que você tinha tido revelação do Senhor. Quem está me entendendo? O que acontece, pastor? Começa a vir apatia, indiferença. Quando eu falar a igreja, a obra de Deus, eu quero que você leia da maneira correta. Quando eu falo isso, eu estou falando da igreja, eu estou falando de salvação de vidas. Começa a haver a apatia quanto à salvação de vidas, quanto ao discipulado, indiferença com pessoas que estão morrendo, indo para o inferno, e eu fico indiferente a isto. Quando isso acontece, pastor? Quando eu começo a pensar que a igreja está cobrando demais, que está cobrando demais, está exigindo demais.
Até posso dizer para você, Deus não espera menos de nós que nós sejamos diferentes do mundo. Quem está me entendendo? Deus não espera menos de nós. Nós somos filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Você é luz. Você não parece. Eu não consigo ver você na porta de um bar bebendo uma cerveja. Isso não parece com você. Quem está me entendendo? Pior se você estiver lá e ainda tirar a foto e postar no Facebook. Ficou pior. Nem parece com você isso. Alguém fez, colocou um refrigerante na sua mão e falou, não parece com você. Quem está me entendendo? E isso nós temos que ter um pouco de diferença. Nós somos luz. Quem está me entendendo? Quando eu falo um pouco, eu estou sendo carinhoso. Nós somos diferentes das trevas. Isso não parece comigo, não parece com você. Alguém pode dizer amém? Glória a Deus. O que mais que acontece, pastor? Começa a haver um distanciamento no discipulado, começa a haver um descomprometimento, e começa a haver um partidarismo, que um pensa dessa maneira, não, porque, tudo bem, o pastor está falando isso, mas o pastor não tem noção. É verdade, na verdade não sou eu que não tenho noção, foi Deus que não tem noção de botar eu para ser seu pastor. Como que eu vou falar um negócio que não tem noção? Então Deus não tem noção, como é que Ele me deixou pregando aqui para você? Presta atenção, irmão, isso é espírito de confusão, isso é Tobias, isso é espírito de confusão, maligno, tentando impedir você de usufruir o melhor, porque é unidade para coisas maiores. Você conseguiu compreender por que o diabo se opõe à nossa unidade? Você conseguiu compreender? Não é uma questão de nós ficarmos chateadinhos, brigadinhos, porque eu não estou mais junto, não estou fazendo mais churrasquinho, não está mais junto. Não, não é isso não. Ainda que isso seja algo ruim, sim. Mas tem a ver com algo maior, que é o levar o reino de Deus à frente. Tem a ver com fazer a obra de Deus, com edificar a igreja. Nós precisamos ser um, porque sem unidade não há vitória na guerra. Mas quando nós somos um, nós cumprimos o chamado, e nós sabemos que Ele nos chamou para coisas maiores. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coisas maiores. Fique de pé. Que o espírito de ousadia, de intrepidez, de audácia, de coragem, de poder, de amor, de moderação, que vem da parte de Deus, seja atiçados em nós. Seja atiçado no nosso espírito, como a palavra de Deus diz, que nós sejamos espivitados, com a tenaz de Deus, sejamos atiçados, que isso queime o nosso coração, possa sacudir o nosso coração, e esse sacudir da brasa de Deus queimando o nosso coração, possa queimar pessoas que estão perto de nós. Aleluia! É a única maneira que nós podemos fazer é sermos um, porque essa é a maneira de nós vermos esses espíritos malignos que eu falei aqui sendo derrotados, debaixo dos nossos pés. Que pés, pastor? Os pés da preparação do evangelho da paz. Que paz? A paz que Deus fez com os homens através de Cristo Jesus. Oh, aleluia! É tempo de trabalho, de frutificação, tempo de usufruirmos da graça, é tempo de nós possuirmos a terra que o Senhor nos deu. Aleluia! Há em seu coração fogo, inquietação, para caminhar em unidade, unidade para coisas maiores. Glória a Deus. Dê a mão para quem está perto de você aí. Vamos orar em unidade? Aleluia. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Coisas maiores.